Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria e é muito bom poder celebrar este momento de culto com vocês. Novamente, celebrar de forma diferente, mas graças a Deus pelo meio eletrônico que nós podemos estar aqui juntos, conectados uns com os outros, mas também conectados com o nosso Deus, para este momento de reflexão, de celebração, de oração, também de louvor. Por isso sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a este nosso culto virtual, culto da terceira semana na Quaresma. Já estamos na terceira semana dessa caminhada que vamos junto com Jesus em direção ao Calvário, em direção à cruz. Eu quero saudar vocês com as palavras bíblicas que são o lema deste final de semana. Palavras de Filipenses capítulo 2, versículo 8, onde diz assim: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo aceita o caminho pelo qual ele tinha que andar. Jesus Cristo, ele aceita toda a punição. Jesus Cristo aceita toda a humilhação para oferecer na cruz vida, vitória e salvação. É por ti que Cristo se entrega, é por ti que Cristo se humilha, para te oferecer as mais belas e ricas bênçãos de Deus. Por isso que Deus abençoe esse nosso culto e que nós possamos sentir todo o cuidado do nosso Deus, todo o cuidado do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. E lembramos neste culto que nós estamos reunidos em nome desse Deus que nos ama, que nos cria, que nos chama. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é na presença desse nosso Deus que nós somos convidados a nos colocarmos em oração, convidados a colocar a nossa vida diante dele
entregar a nossa vida, os nossos problemas nas suas mãos. Por isso convido você a inclinar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e termos juntos um momento de oração. Senhor Deus, Tu que és eterno, és todo-poderoso, nós nos achegamos a Ti neste momento de culto, onde cada um do seu lar, da sua casa, do lugar aonde está, acompanha e celebra junto contigo na Tua presença. Nós chegamos, Senhor Deus, a Ti neste momento onde a pandemia novamente nos causa medo, nos causa apreensão, somando a todas as outras coisas que já acontecem na nossa vida. Nós chegamos, Senhor Deus, à Tua presença, pedindo que Tu acolha a nossa vida, acolha o nosso ser, que Tu receba toda a nossa inquietação, toda a nossa tristeza, que Tu receba, Senhor Deus, a nossa vida por inteiro. Dá-nos, Senhor Deus, a certeza do Teu amor, dá-nos a certeza da salvação que veio através de Jesus Cristo em nosso favor. E dá-nos, Senhor Deus, a Tua graça libertadora, para que possamos, na Tua presença, guiados pelo Teu Espírito Santo, mudar a nossa vida de acordo com o Teu querer. Tu sabes, Senhor Deus, que nós não somos perfeitos, que nós erramos e nós falhamos, mas também, Senhor Deus, que a Tua graça ela possa predominar sobre qualquer coisa. E mesmo sendo pessoas indignas, que Tu, por graça e misericórdia, possa nos acolher e possa nos aceitar. Assim, Senhor Deus, abraça a nossa vida, acolha-nos neste momento e dá-nos o Teu Espírito Santo. E isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. O mundo, ele ainda continua sofrendo, padecendo, não só pela Covid, mas pelo desemprego, pela tortura, pela falta de esperança, pela falta de sentido pela vida. O mundo ainda sofre e carece. E é pelo mundo, pelas pessoas que nós queremos neste momento orar. Orar cantando, para que Deus tenha piedade de nós. Cantemos juntos, Kyrie eleison, pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só Deus geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua voz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Como igreja, como comunidade em culto, nós queremos nos colocar diante de Deus, diante da Sua palavra, para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Que palavra especial Ele nos trouxe. E nesse terceiro domingo na Quaresma, a palavra de Deus ela nos quer lembrar sobre os mandamentos, sobre os ensinamentos de Deus para a nossa vida e o nosso bem viver. Por isso, ouçamos, acompanhemos a leitura bíblica que vem lá do Antigo Testamento,
Palavras de Êxodo no capítulo 20, versículos 1 ao versículo 17. Ouçamos então a palavra do Senhor. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, da terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e bênçãos, ou seus descendentes por milhares de gerações. Não use o nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de você, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todos os trabalhos durante 6 dias da semana, mas o 7º dia de semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoe o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunhos falsos contra ninguém. Não cobice a casa do outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Queridos irmãos e queridas irmãs, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre contigo. Amém. Hoje a palavra de Deus, ela nos traz uma lembrança, uma recordação. Para alguns do tempo da catequese ou ensino confirmatório, para outros a lembrança do desejo de Deus para a nossa vida. Hoje a palavra de Êxodo nos presenteia com a lembrança de quando Deus entrega os 10 mandamentos. Para alguns é um pouco mais fácil, para outros não tanto. Alguns lembram facilmente do 3º mandamento, do 5º mandamento, do 8º ou do 1º mandamento. Para outros é mais difícil lembrá-los de cor. Afinal, isso é coisa que a gente aprendeu lá antigamente, quando a gente tinha seus 12, 13, 14 anos de idade, nunca mais foi lido, lembrado depois. Mas hoje o texto nos lembra destes mandamentos. E a grande pergunta que nos é feita, e também é feita para vocês, é: qual a função dos mandamentos? Para que eles servem? Vamos olhar um pouquinho para o Catecismo Menor e vamos ver como Lutero ele divide, ele clareia os 10 mandamentos para a gente. Não só Lutero, a igreja cristã como um todo. O 1º mandamento, ele diz: eu sou o Senhor, seu Deus, e você não deve ter outros deuses além de mim. 2º mandamento, não abuse do nome do Senhor, seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem abusar do seu nome. 3º, santifique o dia do descanso. 4º mandamento, honre seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo sobre a terra. 5º mandamento, não mate. 6º, não cometa adultério. 7º mandamento, não roube. 8º mandamento, não fale mentiras a respeito do seu próximo. 9º mandamento, não deseje possuir a casa do seu próximo. E 10º mandamento, não cobice a esposa ou o marido do seu próximo, nem as pessoas que trabalham com ele, nem coisa alguma que lhe pertença.
É interessante perceber que, mesmo que a gente estude quando ainda jovens, adolescentes, estes mandamentos, eles se aplicam para nós, para vocês, adultos. Estes mandamentos são para nós. Eles são entregues por Deus para que nós tivéssemos normas para o bem viver. Os 10 mandamentos, eles estão no livro do Êxodo. O Êxodo significa a saída, libertação, pois foi no Egito que o povo de Deus ele era escravo. Ali no Egito eles eram obrigados a trabalhar de forma intensa, sem descanso. Enquanto, claro, o rei do Egito, o faraó, vivia no seu conforto, sem se preocupar. Ele vivia às custas da mão de obra escrava do povo de Deus, mas também de outros povos. Depois de anos de sofrimento intenso, Deus, ele chama Moisés como líder. Vocês devem lembrar da história. E como relata a Bíblia, mesmo com grandes limitações, Moisés ele liberta o povo de Deus do Egito. E é ali, no caminho para a terra prometida, à beira do monte Sinai, que Moisés recebe as tábuas da lei. Na primeira tábua haviam os 3 primeiros mandamentos, os quais se referem ao relacionamento do povo com Deus. E na segunda tábua dos mandamentos, elas tratam sobre o relacionamento das pessoas uma com as outras. Relacionamento com Deus e relacionamento com os outros. Não é difícil nós encontrarmos interpretações equivocadas ou feitas de maneira bem liviana sobre os mandamentos. Eu já ouvi muitas pessoas que diziam que as leis, os mandamentos, ao invés de ajudar as pessoas, elas mais limitavam a vida. Leis servem para limitar a vida das pessoas. Mas será que essa é a vontade de Deus? Limitar a vida do ser humano? Será que o desejo de Deus é só nos proibir porque Ele quer e Ele pode? Qual a intenção dos mandamentos? Entre tantas, eu acredito que uma delas é para aquele povo que era escravo, para aqueles que estavam em falta de liberdade. Para aqueles que eram escravos, Deus queria garantir a liberdade. Sem liberdade, as pessoas perdem a alegria de viver. A nossa felicidade ela fica extremamente complicada. A liberdade é um direito, inclusive, garantido por lei. Mas muito mais do que olhar para a lei, olhar para a graça também é importante. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Também é importante lembrar que a liberdade, ela pressupõe 2 coisas: compromisso e limite. Quando estes não são respeitados, a liberdade ela pode criar muita confusão. A liberdade, facilmente, sem o compromisso e o limite, ela pode se transformar em libertinagem, o uso equivocado desse presente de Deus. A missão de Moisés, ao entregar os mandamentos, era de ajudar as pessoas a serem livres. Afinal, os mandamentos, eles foram dados para o nosso bem viver. E não é por menos, querida comunidade, que Jesus Cristo, ao falar sobre os mandamentos, ele resumiu todos eles em apenas 2. Ame o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E ame o teu próximo, como você ama a ti mesmo. Lembram das 2 tábuas? Amar a Deus e amar ao próximo. Os mandamentos, eles têm esse imperativo prático, nos ajudar a ter uma vida saudável, em liberdade, em amor a Deus e ao próximo. E tudo aquilo que rechaça, tudo aquilo que deixa esses 2
mandamentos de lado, eles precisam ser deixados de fora. Os mandamentos de Deus, eles não têm outro objetivo senão que organizar a nossa vida em todos os aspectos. Ou seja, tornar a nossa vida sadia na nossa relação com Deus, ter uma vida sadia na nossa relação com o próximo. Assim como o povo israelita, nós também precisamos de regras, nós também precisamos de leis para tornar a nossa vida, a nossa convivência possível. Os mandamentos, eles querem iluminar os nossos caminhos para que nós não caiamos nas tentações de pegar um atalho, por exemplo, que pode nos levar novamente para a escravidão, para a prisão. Pois todas as vezes que o ser humano pegou atalhos, deu tudo errado. Quando a gente pega atalhos, geralmente as coisas dão errada. Os mandamentos de Deus a gente poderia comparar quase como um guarda-chuva. Eles nos protegem de alguma coisa. Se por alguma razão nós decidirmos não usar um guarda-chuva num dia chuvoso, eu preciso arcar com as consequências. Se eu não uso o guarda-chuva na chuva, eu vou ficar molhado e eu posso até ficar resfriado. Eu tenho a liberdade de não usar o guarda-chuva. Eu tenho a liberdade de não seguir os mandamentos, de usar a minha própria consciência. Mas as nossas próprias escolhas, elas têm consequências. Gente querida, nós também estamos aí. Acabou de sair um decreto pelo estado do Mato Grosso, onde muitas atividades foram restritas, inclusive algumas foram proibidas de acontecer. Nós podemos ter duas perspectivas sobre isso. Tomar o decreto como uma ofensa, ou como uma lei que nos limita e nos prejudica, ou acreditar que essa lei ela tem a intenção de nos ajudar, de cuidar da vida e cuidar das pessoas. Eu sei, gente, que esse assunto ele é bem polêmico, ele é muito delicado e daria muito pano para manga para nós conversarmos, discutirmos, refletirmos. Eu não quero dizer aqui, eu só usei como comparação, eu não quero dizer se o decreto é bom ou o decreto é ruim, mas olhar para a lei como algo dado por Deus, com certeza ajuda a vida humana. Lembram? Na cruz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estamos neste tempo pascal, nós estamos neste tempo da quaresma, nós estamos no caminho que nos leva à cruz de Cristo, ao Calvário. E é na cruz que Cristo quer garantir a nossa liberdade. Mas ser livres não significa que nós não devemos cumprir alguns preceitos. Nessa pandemia, os cuidados básicos eles estão dados, eles estão à nossa disposição. O uso de máscara, o uso de álcool, o distanciamento, é notícia que nós estamos cansados de ouvir, mas ela não deixa de ser relevante. Vamos voltar para os mandamentos para encerrar. Os mandamentos, eles são um presente dado por Deus. Um presente para nos ajudar, para melhorar a nossa relação com o nosso Deus e conosco mesmo. E é bem especial nesse tempo de quaresma, nós olharmos para os mandamentos dados por Deus. Afinal, quaresma é tempo de nós acertarmos a nossa vida junto da palavra de Deus. Quaresma é tempo de reflexão. Quaresma é tempo de conversão. Gente querida, continuemos firmes, continuemos em oração e não esqueçamos dessa preciosidade que são os mandamentos para o bem viver. Que Deus esteja contigo, que Deus esteja com os teus amados, com toda a tua família. Que Deus ele nos ajude. Amém. Senhor, por que me
teu querer é bom, confio em ti. Tu das coragem, vences o temor, louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti. Porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela dor, ó, faze-me humilde, meu Jesus. Porque ao Pai por mim suplicarás, confio em ti. Porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti. Porque teus planos vai concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Meu irmão, minha irmã, para nós chegarmos a esse final de culto, ao final da nossa celebração, quero te convidar para nós nos colocarmos em oração. Mais uma vez convido você a inclinar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e nos colocarmos em oração junto de Deus. Oremos. Senhor Deus Pai amado, Tu que é gracioso, Tu que é amoroso, Tu, Senhor Deus, que sempre olha com amor a nossa vida, Tu que está preocupado com a nossa vida, com a nossa situação, Tu, Senhor Deus, que conhece por cada coisa que nós passamos. Nós queremos, juntos com os outros neste momento, nos unirmos em oração, para entregar a Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, tudo aquilo que a gente carrega em nosso ser, tudo aquilo que a gente carrega em nossa vida. Pai amado, nós queremos Te agradecer, porque Tu não nos abandona em nenhum instante, Tu não te afasta de nós, mesmo que os nossos olhos não consigam sentir a Tua presença, Tu está conosco e nós Te agradecemos por isso. Acalenta o nosso coração, acolhe a nossa vida, receba, Senhor Deus, a nossa dor, os nossos desejos, os nossos pedidos. Tu sabes, Senhor, por aquilo que enfrentamos. Tu sabes, Senhor Deus, dos nossos fantasmas pessoais, dos nossos medos, das nossas frustrações. Dá-nos ânimo, Pai, dá-nos coragem, dá-nos o Teu Espírito Santo, preencha a nossa vida, tire todo o vazio e dá-nos, Senhor Deus, a Tua essência, a Tua salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a olharmos com carinho. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos com carinho para os Teus mandamentos, palavras tão especiais que querem ajudar a nossa vida, que querem melhorar a nossa vida. Dá-nos, Senhor Deus, um coração aberto para Te receber. E nesse tempo de Quaresma, que nós possamos, Senhor Deus, receber este sacrifício de amor que Cristo nos fez. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Ele se entregou para que nós pudéssemos experimentar a verdadeira felicidade. Por isso, Deus Santo amado, acolha-nos, abraça-nos, revigora a nossa fé, revigora a nossa esperança e atende, Senhor Deus, os nossos desejos mais profundos. Cura, Senhor Deus, as nossas feridas, cura, Senhor Deus, os nossos queridos, os nossos amados que estão em momento de crise, em momento de dor.
cuida daquelas pessoas que estão com a sua saúde debilitada, e Tu conhece a cada uma dessas pessoas, Pai amado, porque Tu és sim onisciente, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Salvador. Acolhe então assim, ó Deus, a nossa oração, quando junto nós nos entregamos nas Tuas mãos, orando a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E juntos nos coloquemos sobre a bênção do nosso Deus, sobre a bênção que nos guia, que nos orienta, que nos salva. Estendamos nossas mãos em sinal de recebimento, ou estendamos a nossa mão para receber aquilo que Cristo tem a nos dar, a nos oferecer. Que o bondoso, eterno e misericordioso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e vos dê a sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não esqueça, as coisas sim ficarão melhores, as coisas melhorarão. Continuemos em fé e em oração junto de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Sangue do meu Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso se ver na sua graça, vou viver em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Fé e o meu amor estão firmados.